Bom dia. Nós vamos trazer alguns dados sobre a nossa pesquisa de metodologias ativas, cultura maker e gamificação na formação docente. Eu sou a Bianca, sou professora aqui no município de Novo Hamburgo e a Ohana também é servidora pública em Caxias do Sul. Bom dia, então começando falando um pouquinho das metodologias ativas, tá? Então, de acordo com Mota e Rosa, essas metodologias surgiram na década de 1980 como uma alternativa à aprendizagem passiva, onde o ensino era predominantemente caracterizado pela transmissão oral dos conteúdos pelo professor. Então, em contraste com esse modelo tradicional, as metodologias ativas promovem um ambiente de aprendizado que encoraja os estudantes a adotarem uma postura ativa e responsável em seu processo educativo, buscando maior autonomia, autorregulação e uma aprendizagem mais significativa. Então, o nosso projeto, o nosso trabalho partiu de uma questão de pesquisa. Como formar professores capazes de integrar essas metodologias em suas práticas pedagógicas? Então, foi a partir disso que a gente estruturou o nosso projeto. E usamos, então, a arquitetura pedagógica como uma ferramenta, então, para fundamentar esse nosso planejamento. E nós se baseamos, então, na arquitetura pedagógica a partir dos estudos de BEAR. Sobre a gamificação, então, a Flora Alves traz que ela cria ambientes de aprendizagem mediados por desafios, prazer e entretenimento. Esses ambientes de aprendizagem são cenários diversos que potencializam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais, como o planejamento, a memória e a atenção. A memória, então, sendo essencial para que o processo de alfabetização, de aprendizado, ele conclua, e através da gamificação, trazendo a repetição e atingindo a memória de longo prazo para que se assimile e se acomode os conteúdos. Essa é a minha revisão sistemática da literatura, então eu busquei na base dos periódicos da CAPES, Scopus, Web of Science e ERIC. Essas são as palavras-chave que eu busquei em inglês, espanhol e português. Inicialmente atingi 34 artigos. A partir dos protocolos de inclusão e exclusão, eu cheguei a 10 na base Scopus, 2 na Web of Science e 1 na ERIC, resultando em 13 artigos que foram lidos. Então, a partir da revisão, foi possível montar a minha arquitetura pedagógica para a formação de professores, porque esse foi um dado que foi levantado, que os professores eles não têm as competências digitais para estar implementando as metodologias ativas. Então, a arquitetura pedagógica traz os aspectos organizacionais, conteúdo, metodológicos e tecnológicos, segundo o BEAR. O curso de formação ele foi ofertado no mês de maio, tá? Trazendo então a gamificação e alfabetização no autismo, através de formulários de inscrição. E também, a partir deste formulário, eu vou apresentar alguns resultados a seguir. Muito bem. Então, a formação desses participantes, a grande maioria, então, pedagogia, tá? Depois disso, a função, que é importante de trazer. Então, professores de anos iniciais, finais, profissionais de apoio à inclusão, professores de atendimento educacional e especializado também. Foi aberto, então, para a rede de Novo Hamburgo, mas também região metropolitana de Porto Alegre, atingiu também outros estados, como Santa Catarina, por exemplo. Esses participantes, então, a grande maioria tem alguma especialização na área, entretanto, 33,3% não tem nenhuma formação continuada a respeito das metodologias ativas. O que esses profissionais compreendem por gamificação, tá? A grande maioria, então, trouxe metodologia ativa, mas também tem uma porcentagem que nem conhecia. Então, após as aulas gravadas serem disponibilizadas,
eram propostas algumas atividades que eu trouxe aqui, que são alguns cartazes no Jamboard, né, trazendo um pouco dos aspectos sobre os conteúdos para servir de base para o planejamento desses profissionais. Também uma atividade no Jamboard, ali com 20 palavras, um feedback sobre a atividade tradicional e a atividade gamificada, que é muito mais interativa, assim, na visão de todos. A minha estratégia pedagógica, então, criada a partir deste curso, foi um videogame, que ele é voltado para a alfabetização, dividido em primeiro, segundo e terceiro ano, conforme a BNT, com as habilidades e competências correspondentes. Então, aqui eu trouxe algumas das informações que são tecnológicas, no sentido de eletrônica, né, o display, enfim. E o ESP32, que foi usado para programação. Aqui o Game Lingo, né, que embasa, então, toda essa dinâmica das intervenções que foram planejadas. Bom, falando então da cultura maker, né? Então a cultura maker ela incentiva o aprendizado por meio da criação colaborativa, né, de protótipos e produtos, podendo incluir atividades de baixo custo e a utilização de espaços especializados como maker spaces e os Fab Labs, né, que disponibilizam ferramentas mais básicas ou então avançadas. Também fiz a minha revisão sistemática, né, a partir das bases, então, da Cielo, Renault e Educitec, inicialmente 369 artigos, e aí depois dos filtros, então, eu finalizei com 22 artigos, né, onde uma das considerações foi que a questão de não haver formação sobre cultura maker na formação inicial dos professores, né? Muitos só têm, né, nesses resultados que eu busquei, só tem essa formação a partir de formações continuadas oferecidas ao longo da sua carreira. Também estruturei minha arquitetura pedagógica, então, a partir de BEAR, falando dos aspectos organizacionais, de conteúdo, metodológicos e tecnológicos. Propus, então, para os colegas professores da rede municipal aqui de Caxias do Sul, uma formação, né, em cultura maker, que ela foi, então, realizada entre os meses de maio e agosto, com 3 encontros síncronos, onde os professores, então, puderam desenvolver atividades com os alunos durante esse período. Então, alguns resultados iniciais, então, falando também da área de atuação, né, da área de concurso dos professores, né, então, nas mais variadas áreas, ficando aqui a maior parte, então, na área 1, né, os anos iniciais. Então, os professores dos anos iniciais tiveram um interesse maior na participação dessa formação. E aí também alguns resultados, né, trazendo a questão do nível de formação desses professores, a maioria com pós-graduação ou especialização, e aí então distribuído na outra parte, professores com graduação, mestrado, doutorado, alguns somente magistério e nenhum apresentou pós-doutorado. E aqui também questionei os professores a partir do que eles já conhecem ou do que eles já aplicam a cultura maker nas suas salas de aula. Alguns resultados, então, do curso, né? Inicialmente também apresentei dentro da base nacional, do documento orientador, né? E da nossa proposta, das propostas pedagógicas da rede, o que falam, né, sobre a cultura maker. Produzimos uma nuvem de palavras, também num outro momento trabalhamos os pilares da cultura maker, né? Então, fizemos uma dinâmica ali a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí, alguns resultados, então, que os professores apresentaram no final da formação, no último encontro, a partir de um repositório, então, de ideias que a gente criou no Google Drive, né? Então, tudo que eles produziam, eles iam colocando nesse repositório e depois a gente fez uma seleção, né? Eu fiz uma seleção onde eles apresentaram esses resultados e essas atividades que foram realizadas desde os anos iniciais, educação infantil, até o 9º ano. Então, o que nós consideramos de mais relevante, né, partindo dessa área
área 1, como a Hannah falou, anos iniciais, e também a área 2, que são os anos finais, é que os professores, eles entendem sim que as metodologias ativas, elas têm potencial para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, porém, eles não têm o domínio do uso das tecnologias, portanto, se faz necessário essas formações continuadas, né, que são as arquiteturas pedagógicas que nós desenvolvemos e planejamos, né, e aplicamos, a Hannah também concluiu, e dessa forma, então, a gente agradece essa oportunidade de estar participando, o tempo foi curto e quem sabe a gente possa se encontrar novamente. Aqui são algumas referências. Obrigada pela atenção.